Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e a paz para todos vocês, de onde você estiver. Meu xará, um abraço para você. Meu irmão Macir, meu irmão Rogério, Antônio, João e Sebastião. São muitos irmãos. Me perdoe por não falar o nome de todos, mas eu fico muito feliz por vocês. Irmão Lira, muito obrigado por tudo, por vocês estão me assistindo, me acompanhando. Nós somos uma família. Estamos juntos e estamos nessa. Eu tenho uma palavra que serve para a meditação da nossa vida, dia a dia. E o tema da mensagem é essa: o que edifica a vida de um homem? Eu falando de um homem, o tema da mensagem é esse: o que edifica a vida de um homem? Mas falando de um homem, eu quero falar da mulher. Qual a diferença da mulher e o homem? Eu não vejo diferença. Graças a Deus, que eu vi um ato tão maravilhoso ontem, que o presidente do nosso país fez um ato muito bonito. Eu gostei da ação, do que ele fez com aquele ministro que ele mandou embora do ministério dele, incendiando as mulheres ali, com aquele poder que ele tinha, eu sou ministro e tal. O presidente dispensou ele. Eu achei muito bonito esse ato. Parabéns por tudo isso. Eu não estou falando de política, mas estou falando de um ato que eu achei, porque o homem era um ministro. Então, ele estava incendiando ali, com o negócio, perturbando as colegas de trabalho, e o povo parece que tinha medo, um temor dele. Tinha algum que chegava até a pôr a mão nelas, e elas meio com medo e tal, mas agiram e contaram para o presidente não quis nem explicação. Chegou e mandou embora. Dispensou, tirou fora, acabou. Então é isso. Então eu não vejo diferença. Porque no nosso Brasil, infelizmente, existe muitos que estão aí, têm o poder, tanto fora na política, como no esporte, na polícia, na sociedade e principalmente dentro das chamadas igrejas. A gente, quando está lá fora, a gente ainda diz, isso é coisa lá do mundo, tal. Mas e quando está dentro? E quando isso acontece, a maior parte dessas coisas acontece, eu vou contar uma história, são muitas histórias, do que eu conheço, do que eu presenciei, do que eu vivi, do que eu conheci, do que eu vi. Existia uma igreja, chamo de igreja, mas não tem nada de igreja, igrejas são vidas. Isso é uma mania que a gente pega de chamar essa sinagoga. Nem sinagoga não é, porque a palavra sinagoga, se você não sabe, significa lugar de ensino. Então, isso são esses barracão, essas coberturas. Então, lá era separado mulher e homem de um lado. Eu falei assim, mas meu Deus, lá existia mais ou menos uns 20 profetas, a maior parte mulher. Vocês já perceberam que esses movimentos, a maior parte são profetas, mulheres? E na Bíblia você vê que a maior parte dos profetas são homens. Eu não conheço nenhum. Eu conheço profetisa. Profetisa, talvez você não saiba, que profetiza são aquelas que o Espírito, naquele tempo, o Espírito estava atuando. O Espírito Santo talvez trazia uma palavra, mas não que aquela pessoa levava o título de de profeta, era aquele que era consagrado por Deus como profeta, era conhecido em Israel como profeta, era respeitado pelos reis. Mas profetiza é aquelas pessoas que recebia, talvez, uma palavra e Deus
mandava aquela pessoa entregar, da vez aquela palavra. Isso existia, como Ana, lá no capítulo 2 de Lucas, lá pelo versículo 25, quando Simeão e Ana estavam no templo, quando foram levar o menino Jesus aos 8 dias de nascido, tal, diz que aquela mulher era uma profetisa. Sim, mas voltando para aquilo que eu estava dizendo. Nesta igreja, nesse local, lá nos Estados Unidos, tinha ali mais ou menos umas 20 profetas mais ou menos. Só que essas profetas, elas profetizavam contra o povo de dentro da igreja. Ei, meu servo! Ei, porque você? Ei, pá. E o pastorzão estava lá. Do lado dele tinha uma cadeira. Ninguém podia sentar naquela cadeira. Eu já falei isso numa outra mensagem, mas faço questão de repetir. E eu andei indo lá umas 2, 3 vezes, andei indo e ficava olhando e vendo aquela cadeira. A turma falou e eu fui lá e vi. Fiquei sentado olhando. Ninguém sentava naquela cadeira. Não podia nem triscar. Essa cadeira é do Espírito Santo. Ele sentava do lado do Espírito Santo. Porque ele estava aqui, a cadeira aqui, ninguém podia sentar. A direita dele era do Espírito Santo. Bem, as profecias falavam, mas nunca falava, ela não falava contra o pastor. E o pastor começou a se engraçar com a mulher de um presbítero. E esse presbítero era aquele que se dizem, lava o carro do pastor. Pastor, seu carro está sujo, eu vou lavar. Ia lá na casa do pastor, pegava água no carro do pastor e lavava. Pastor, eu vou fazer isso. Pastor, eu vou engraxar seu sapato. Pastor, eu trouxe esse presente para você. E aquela coisa, aquela... Pastor, vai em casa tomar um café. Vai em casa comer um bolo. Vai em casa almoçar. E ficou aquela coisa. E o negócio foi indo. Dali a pouco, o pastor começou a frequentar a casa dele na ausência dele. Ele ia para o trabalho, o pastor ia lá. E vai daqui, vai dali. E a profecia quieta. Nada se profetizava ali dentro. Não tinha profecia contra ele. De repente, ele abandonou a igreja, abandonou a família, pegou essa mulher do presbítero e fugiu e foi embora para a Flórida. Abandonou. Largou tudo. Por que essas profecias? Que profecia era essa? Porque a profecia que eu conheço verdadeira é aquela que quando Davi errou, Davi fez o que não era justo, tomando a mulher de Urias, se deitou-se com ela e engravidou ela, e manda matar o marido dela. Ele pensou que estava tudo bem, eu sou rei, ninguém está sabendo de nada, está tudo bem, o marido dela está na guerra, e papapá. De repente aparece um profeta, o profeta Natan. Chegou, não pensa que o profeta chegou na casa. Ô rei, como é que tá, rei Davi? Oh, muito prazer em vê-la. Abraçou, deu um beijo. Naquele tempo era comum entre os judeus eles beijar. Até hoje, eles têm esses costumes, beijar a face do rosto um do outro, tal. Por isso que Judas saudou Jesus com um beijo, né? Bem, o profeta foi chegando, talvez Davi se alegrou vendo a presença do profeta ali, mas o profeta chegou, foi duro. Porque o profeta chegou e disse a ele, havia 2 homens, um rico e um pobre. Aquele rico tinha muitas ovelhas, gado e assim por diante, mas o pobre só tinha uma ovelhinha, que comia da sua comida, dormia do lado da sua cama. Ele tinha aquela ovelhinha como fosse a sua própria filha. E vindo um viajante na casa do ricaço, ele mandou que os seus funcionários fossem lá, pegassem essa única ovelhinha, matasse e fizesse um assado para o viajante. Quando ele acabou de falar isso, Davi se enfureceu. Davi levantou-se a fúria. Se você olhar ali no capítulo 2 Samuel, capítulo 12, você começa a ver a história. Ali você vê que ele acendeu uma ira dentro dele. E ele diz, esse homem é digno de morte. Esse homem precisa morrer. O profeta levou o dedo no nariz dele.
esse homem é você. Quer dizer, então, esse é um homem de Deus. Esse homem é você. Você tem tantas mulheres dentro do seu palácio que ficou do rei Saul. O rei Saul foi morto e as mulheres bonitas, aquelas mulheres que dançavam, que se apresentavam dentro do palácio, ficou tudo ali. Por que que Davi tinha que ir e pegar a única e trazer para ele? Naquele momento, Davi caiu em si e viu que Deus falava diretamente com ele. Então é disso que eu estou falando. Essas profecias se levantam contra quem? Contra o povo. Se tiver 1000 membros dentro de uma denominação, eu nunca vi, nos meus 77, 44, 45 anos que eu vi lá dentro, eu nunca vi uma profecia levantar contra o pastor. Já vi a profecia levantar, eis meu servo, eu tenho visto a sua luta, as calúnias que se levantam contra você. Eis, meu servo, te darei um outro templo maior do que esse. Enviarei você para outras nações. Eis que o seu ministério vai crescer. Eis que você vai falar em outros idiomas, em outros países e tal. Eis que eu farei isso, eis que eu farei aquilo outro. Este lugar será pequeno, essas paredes serão quebradas e vai aumentar. Eis, e vai dizer, aleluia, glória a Deus e tal. Eu sei que tem muitos aqui que têm caluniado, mas deixa comigo, porque a vingança pertence a mim. Ah, Senhor, muito obrigado. Isso eu já tenho visto, mas eu nunca vi um profeta apontar o dedo para um desses chamado pastor e falar sobre o pecado. Isso é pecado não, porque pecado não existe. Pecado foi coisa para Israel. Essa palavra não se usa, essa palavra. Isso foi que a Igreja Católica trouxe essa mentira para o nosso meio e os protestantes pegaram essa mentira e continuaram até o dia de hoje. Mas esse livro diz que o pecado é transgressão de lei. O pecado só passou a existir depois da lei. Até a lei não existia pecado. E o próprio João diz no capítulo 4, nas cartas de João, a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, que pecado é transgressão da lei. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, e 7 até o versículo 8, ele diz, se não existisse a lei, eu não conheceria o pecado. Eu conheci o pecado através da lei. Então, a lei não existe para nós. Os gentios nunca tiveram lei. Romanos 2 e 14. Então, que pecado nós temos? Então, voltando. Os pastores, eles nunca até o dia de hoje, eu não vi nenhum pastor passando necessidade pedindo cesta básica. A igreja, vamos fazer uma cesta básica para o nosso pastor. Eu nunca vi. Eu não vejo pastor, a não ser aqueles coitadinhos que está iniciando, que arruma ali um salãozinho, começa ali, não, tá, aqueles tudo bem. Mas depois que ele cresce, ele muda. Depois que ele cria asa, ele começa a voar, ele não quer voar baixo não, ele quer voar alto, quer ser como a águia. Vocês podem ver, o camarada começa hoje a andar de ônibus, de bicicleta, de Uber, dali a pouco ele já compra um carro e não quer um carrinho velho não, ele compra já um carro novo, tem quem paga, começa a encher, ele é bom de lábia. Para você abrir um local desse, primeira coisa, você tem que ser bom do quê? De Bíblia? Não, você não precisa ser bom disso aqui. Você nem precisa disso aqui. Você precisa de lábio, disso. Ó. Você precisa de ser mentiroso. Ser mentiroso, cara de pau. É isso. Para você conseguir. É igual um político. O político, ele não adianta ele subir no palanque e falar a verdade. Ele tem que falar mentira. Porque se um político subir no palanque e falar a verdade, ele não ganha. Ele vai perder.
vote em mim, mas eu não vou fazer nada, porque eu não posso fazer nada se eu não tiver aprovação dos meus companheiros, do Senado, do Congresso, dos vereadores. Mas vote em mim. E eu vou estar lá, os 4 anos lá, como candidato a vereador, deputado, a senador. Votem em mim, mas eu não prometo nada para vocês. Ele não vai ganhar. Agora sobe lá e ele começa a falar, se vocês votarem em mim, eu for um deputado, for um senador, for tal, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu vou trazer hospital para essa cidade aqui, eu vou fazer escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu vou pá. Ele é aplaudido e ele ganha. Então, por quê? Porque é bom de lábia. Assim também é dentro desses movimentos religiosos. Dentro desses movimentos, a pessoa ganha se ele é bom de lábio. Começa a falar que Deus, que é através dele, porque é onde eu coloco minhas mãos, Deus confirma. Se eu colocar minha mão sobre o enfermo, eu duvido que aquele enfermo continue com a enfermidade. Já veio, aí começa a contar, eu já vi tanta mentira ser contada. E pessoas até pagam para mentir, ajudar a confirmar a mentira. Pessoas cadeirantes, vai à frente, sentado numa cadeira, a pessoa não tem nada. Quando chega na hora e manda levantar, a pessoa levanta. A pessoa vai dar testemunho que faz tantos anos que é tudo comprado. Tudo uma enganação. Então não existe nada disso. Eu contei que um dia eu contei numa mensagem que o Flávio Cavalcante tinha um programa já há muito tempo. Foi nos anos 70, isso daí. Nos anos 70, terminou nos anos 80, ele acabou falecendo e terminou esse programa. Era um homem muito corajoso. E ele falou para o auditório, eu vou trazer aqui, eu vou trazer um homem aqui, eu quero que o auditório preste bem atenção o que vai ser feito aqui. Aí ele trouxe, vou apresentar um quadro aqui, vocês vão ficar impressionados, mas vocês não se deixem tomar pela emoção. Aí se apresentou um homem. O homem se apresentou como um grande missionário. Naquela época era missionário. Hoje é título de bispo e apóstolo, mas naquele tempo era missionário, missão. Eu vim aqui com a missão de Deus. Ele chegou, se apresentou como um missionário lá, eu me esqueci até o nome que ele deu lá. Aí traz agora as pessoas, trouxe um paralítico, numa cadeira de roda, veio empurrando, trouxeram. Trouxe uma moça cega, pôs ele na frente, o auditório ia naquilo. Trouxe outro numa maca e trouxe um canceroso, os 4. Aí ele começou. Ele falou, Deus tem me usado, por onde eu tenho passado, Deus me usa. Deus me deu o ministério da cura. Eu estou aqui, vocês estão vendo eles vão ser curados, porque Deus está comigo. Aonde eu coloco minhas mãos, a cura é imediata. Eu tenho o dom de maravilha. Aí ele foi, mandou que o paralítico levantasse. Fez uma oração bonita e mandou que ele levantasse no nome de Jesus. O paralítico deu um pulo da cadeira. Perdão. Quando o paralítico deu esse pulo da cadeira, o povo já ficou tudo já meio emocionado. E ele começou a correr para um lado, para o outro, curado, e sapateava, e corria, e papá. O auditório ia naquela cena. Daí a pouco ele foi na moça, pôs os dedos sobre os olhos da moça, repreendeu, a moça começou a saltar e pular, estou vendo o auditório aqui na minha frente, estou vendo eu, e tal. E ele foi no outro que estava na maca, que o cara nem mexia. Estendeu a mão, mandou o homem, pulou da maca, ficou curado. Ele foi no outro canceroso, aquele canceroso lançou. Tá colocando, trouxe lá, parece que é uma vasilha lá, parece que ele lançou o câncer dentro daquele ali. Tá. O auditório começou a chorar. O auditório se emocionou tanto e começou a chorar. O Flávio Cavalcante levantou as mãos e falou, pare, todo mundo chorar. Pare. E a turma soluçando ainda, ele falou assim, eu vou explicar. O que você é? Eu sou um dublê. Você
Eu também sou dublê, fui pago para isso. E você? A moça, eu sou dublê, eu sou dublê. E você? O cara falou assim, eu apenas sou um apresentador. Eu faço esse show e ganho muito dinheiro através disso. Ele falou, tá vendo? Esse missionário é um fazedor de show. E esses aqui são todos, faz parte da equipe dele. Todo lugar onde ele faz, que ele vai, nas igrejas, no lugar, ele faz isso daí. E ó, e pronto. Aí houve manifestação. Aí uns grandes pastores, uns grandes missionários aí do Brasil aí se revoltaram. Mas o Flávio Cavalcante mostrou a verdade. Ele não escondeu. Ele falou, quero que vocês me provem o contrário. Ele falou, o meu trabalho é esse. Eu faço esse tipo de trabalho. E não só eu. Ele falou, tudo isso que você vê por aí é tudo enganação e mentira. E eu já tenho comprovado isso. Eu já tenho ido em várias concentrações de grandes homens, com título de grandes homens, porque não existe grande homem. Eu tenho ido nas concentrações deles e falo, por que é que Deus vai fazer isso? Deus vai mover essa cidade, Deus vai mover este lugar, o poder de Deus vai derramar nesse lugar. Se você já começa a se preparar desde agora, porque se você está na cadeira de rodas, se você está de muleta, se você tem qualquer tipo de doença, você vai sair daqui com... Já no fim não dava nada. 0, 0, 0, 0. É como eu ouvi agora, semana agora, eu vi essa semana que nós estamos, que é 2 dias atrás, eu vi um pregador pregando aí da graça, e ele estava dizendo, olha, tem uma moça aqui doente, ela tem 18 anos, e os médicos já falaram que ela vai para a sepultura, e não tem como, não tem nada para fazer para que ela possa voltar a ter saúde. Ela queria viver, mas não vai ter jeito. Eu pergunto, cadê os grandes curadores? Os grandes homens de Deus? Cadê os oradores? Que não vem aqui e oram para essa moça. Se vocês orar por essa moça e ela sarar, eu tiro todos os meus canais, tiro todas as minhas mensagens, fecho o meu canal e volto para o sistema. Foi daí. Aí, mostrou a moça. Mostrou a moça lá no hospital, filmou, mostrou, pôs no programa dele, foi aí, ó. Eu quero que você venha aqui curar. Por quê? Porque são tudo mentira. Milagre. Esses sinais, prodígios e maravilha é passado. Isso aconteceu no tempo dos apóstolos. Deus não nos deu mais para homem nenhum. Porque o próprio apóstolo Paulo foi bem claro, depois da minha partida, no capítulo 20, eu sempre cito, gosto muito de citar isso daí. Você vê que eu não estou falando mentira, no capítulo 20, 29 e 30 de Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim, depois da minha partida, ele já estava prestes para ir, vai surgir quem? Lobos, cruel e devorador, que não poupa nem mesmo o rebanho. Depois, no 2 Timóteo 3, ele acaba de confirmar o tipo de homens que viria. Tempos, ele não diz a data, virão tempos. Então, está aí hoje. O que você vê aí que acontece? Esses grandes eventos, esses grandes movimentos que acontecem por aí, tanto barulho, tanto trovão. Na nossa igreja, mesmo na igreja que nós ia, chamava homens famosos, aí de nome, destaque, fazia um barulhão. A gente, na simplicidade da gente, a gente pegava pessoas com problema, levava lá, chegava lá, não dava nada. Quando ia testemunhar, alguém pode testemunhar, depois que acabava o evento, 2, 3 dias de evento, ali, sexta, sábado, domingo, ninguém testemunhava nada, porque ninguém tinha recebido nada. Agora, esse daqui, esse era o que mais caía. Então, meu irmão, não seja enganado. Então, hei de pregar foi para os apóstolos. E eles foram, curaram, expulsaram, libertaram, ressuscitaram, prodígios, sinais e maravilha aconteceu. Mas hoje acabou, porque Deus não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Temos em nossa vida o Espírito Santo. Romanos 8 e 26. Fique com esta palavra, a graça continua sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.